Dando continuidade ao nosso tema de teoria dos grafos, vamos falar hoje sobre os grafos, algumas outras categorias ou tipos de grafos, né? Os grafos eulerianos, hamiltonianos, planares e também um outro conceito interessante para diversas modelagens aí de problemas, que é a coloração de grafos. Então, os objetivos desta aula são apresentar essas categorias, esses tipos de grafos, né? O que é um grafo euleriano, hamiltoniano ou um grafo planar. Eles têm aplicações interessantes para diversos problemas que a gente tem no dia a dia e que a gente tenta modelar computacionalmente. E apresentar também o conceito de coloração de grafos. Então, a ideia é capacitar o aluno a usar esses tipos e conceitos, né, tipos de grafos e conceitos apresentados nesta aula, para modelar os problemas e resolver os problemas computacionais. O problema da aula de hoje, ele vai ser um problema que eu digo o seguinte, olha, considere a planta de uma casa apresentada a seguir. Então, nós temos os cômodos aqui, rotulados aí, ó, por letras, né? Nós temos aqui o A, o B, o C, o D, E, F, G e o lado de fora da casa, tá? Essas partes aqui, ó, que estão, né, sem a interrompida aqui a conexão, isso significa uma passagem, né? Então, eu posso desse cômodo B e ir para o lado de fora da casa, assim como eu posso entrar aqui, ó, pro D, né? Então, supondo aqui é a sala, aí aqui é a cozinha, aqui é a área de serviço, né? Aqui é um banheiro, não sei, aqui é um quarto, não é? Tá? Então, aqui são algumas conexões aqui nessa casa, tá? Então, algumas partes ficaram um pouco falhadinhas aqui, mas aqui sim é uma parede, tá? Não é uma passagem, não. As passagens estão bem abertas, assim, bem claras da gente ver. E aí as perguntas que eu faço é o seguinte, é possível entrar na casa, passar uma vez por todos os cômodos, né? Chamei de quartos aqui, e sair, né, para o lado de fora, sair, né, da casa, vir aqui nesse lado fora. Será que é possível? Eu entrar, passar uma única vez por todos eles e sair? Aqui não deu, né? Então, porque aqui eu já saí, não. Então eu tenho que entrar aqui, passar aqui, vir por aqui. E aí, será que é possível fazer isso? Então nós vamos ver o que isso tem a ver com grafos, tá? Outra pergunta que eu faço, é possível, partindo de fora da casa, passar uma vez por cada porta? Ou será que eu teria que repetir as minhas portas? Então, a gente já viu aqui como é que é uma modelagem possível, que esses cômodos virem vértices do meu grafo e as arestas indiquem aí qual é a conexão entre os vértices. Então, eu teria aqui um vértice A, um vértice B conectados por uma aresta, porque eu tenho uma porta entre esses dois cômodos, tá? Assim que nós modelaríamos esse problema usando grafos. Então, recordando, né, o grafo é um conjunto aí de vértices e de arestas. E hoje nós vamos ver alguns tipos específicos de grafos, tá? Começando por o grafo euleriano. Recordando esse problema que nós já vimos, né, numa das primeiras aulas de teoria dos grafos, que é um problema proposto por Euler, é assim que a gente lê o nome dele, e em 1736, provavelmente um dos primeiros problemas, se não o primeiro, de modelagem da teoria dos grafos, né, que deu origem aí à teoria dos grafos. Ele não tinha esse nome naquela época, tá, mas que deu origem aí aos grafos. Então, era um problema que ele queria passar por todas as pontes aqui desta cidade, Königsberg, uma vez, né? Então eu teria, como é que a gente modela isso como um grafo? Né? Tendo aqui as partes de terra, como os nós, os vértices, e as arestas seriam então as pontes. Então eu tenho um vértice B e um vértice C, e eles são ligados por duas pontes, portanto eles são ligados aqui por duas arestas, tá? E este aqui foi um dos primeiros problemas, então, da teoria dos grafos, e aí ele conseguiu verificar que, não era possível fazer esse caminho aqui, passando por todas as arestas ou pontes uma vez só. Então, o problema aí pede que um passeio nesse meu grafo que atravesse exatamente uma vez cada uma das arestas, ou seja, uma trilha, né? Se eu não posso repetir a aresta, então é uma trilha. Então, seria uma trilha que atravessa todas as arestas. Tá? E a gente vai descobrir que isso tem um nome na aula de hoje, que é uma trilha euleriana, né, em homenagem aí ao Euler. Então, o que é uma trilha euleriana, né, num grafo? Ele é um passeio que vai atravessar todas as arestas do grafo, passando por cada uma delas apenas uma vez. Então, por exemplo, olhando para esses dois grafos aqui, será que eles têm trilha euleriana? Uma maneira da gente verificar isso é verificar se eu poderia desenhar esse meu grafo aqui, né? Então, quer dizer, cada uma das pontas aqui seriam os vértices, tá? Então, se eu posso desenhar fazer esse desenho sem eu tirar,
fazer o desenho, na verdade, sem passar de novo por uma reta, né, um traço que eu já tenha feito, e sem tirar o meu lápis do papel. Então, por exemplo, se eu começar daqui, eu subiria aqui, por exemplo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ixi, agora aqui, ou eu posso vir pra cá, ou eu posso vir pra cá. Mas de todo jeito, se eu vier pra cá, eu vou ter que tirar o meu lápis para poder fazer aqui e fechar o desenho, né? Então, esse daqui é um grafo que não tem uma trilha euleriana. Já este daqui vai ter uma trilha euleriana. Então, vamos lá fazer o nosso desenho? Então, eu vou começar aqui, ó, nesse grafo, tá? Nesse vértice, venho para cá, aí eu vou subir aqui, aí daqui eu desço para cá, aí eu subo aqui de novo, aí daqui eu venho para a esquerda, aí eu subo, aí eu desço e eu venho aqui e eu termino de desenhar, fazer esse meu desenho sem levantar o meu lápis do papel em nenhum momento. Então, isso daqui tem uma trilha euleriana, tá certo? Então, esse daqui seria um possível caminho lá no nosso problema em que eu passaria por todas as arestas uma única vez, tá? O que é um grafo euleriano, então? Ele vai ser um grafo euleriano se ele tiver um tour euleriano. Qual que é a diferença entre um tour e uma trilha? É que o tour, ele vai ser uma trilha fechada, tá? Então, eu vou começar e terminar no mesmo vértice. No exemplo que eu fiz anteriormente, eu comecei num vértice de início e terminei em outro vértice de fim que eram diferentes, tá? Então, ali o que eu consegui foi uma trilha euleriana e não um tour euleriano. No tour, eu vou começar e terminar no mesmo vértice, só que e passando pelas arestas, todas as arestas uma única vez, tá? Então, todo tour euleriano é uma trilha euleriana, tá? Então, só que é uma trilha euleriana fechada, tudo bem? Tá? Chama de tour euleriano, mas também pode ser circuito euleriano, porque isso é, na verdade, um ciclo mesmo, um circuito. Então, Euler, em 1733, encontrou uma condição necessária e suficiente para que um grafo tenha um tour euleriano. Ele descobriu que o grafo, então, se ele tiver um tour euleriano, ele é um grafo euleriano, né? Então, o grafo, para ele ter um tour euleriano, ele não pode ter vértices de grau ímpar. Ou seja, todos os vértices do meu grafo têm que ter grau par, tá certo? E eu também sei, mas assim, se ele tiver no máximo 2 vértices de grau ímpar, então ele tem uma trilha euleriana, tá? E aí, nesse caso, a trilha vai começar e terminar nos vértices de grau ímpar, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês. Comecei num vértice de grau ímpar, terminei num vértice de grau ímpar, fiz uma trilha euleriana, tá certo? Então, para ter tour euleriano, só nós vértices de grau par, tá? Não pode ter vértice de grau ímpar. Se ele tiver no máximo 2 de grau ímpar, então eu sei que ele tem uma trilha euleriana. Vamos ver aqui, então nosso exercício agora é para vocês verificarem exatamente isso. Para cada um desses 3 grafos apresentados aí, verificar se ele tem uma trilha euleriana. E se ele tiver uma trilha euleriana, você verifica se ele tem um tour euleriano. Se ele já não tiver uma trilha euleriana, não precisa nem verificar, né? O tour tem que ser uma trilha euleriana que é fechada, tá? E aí, bem, se ele tiver um tour euleriano, então ele é um grafo euleriano. Tudo bem? Então, verifiquem aí. Vocês podem, então, tentar desenhar ou vocês podem usar as propriedades. Não é verdade? Se ele tem, no máximo, 2 vértices de grau ímpar, então ele tem a trilha euleriana. Se ele só tem vértices de grau par, então verifiquem aí o tour euleriano, ok? Façam aí que eu já volto para conferir com vocês.